Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais esse episódio do Grito das Corvas. E hoje, para colocar em xeque todos os teus padrões de pensamento acerca da arte. Hoje discutiremos a nova história da arte e, quem sabe com sorte, poderemos acordar o artista adormecido que existe em ti. Eu sou a Débora Kim e a arte existe porque a vida não basta. E hoje, nos acompanhando no papo, temos a honra de convidar as artistas Ana Fernandes, designer no Canadá, e Mariana Cavalcante, artista de decks, designer e professora de arte, para aumentarem aqui a polêmica e enriquecer a nossa conversa. Eu sou a Samantha Calegari e a arte diz o indizível, exprime o inexprimível e traduz o intraduzível. Eu sou Ana Fernandes e a arte deve consolar o perturbado e perturbar o acomodado. Eu sou a Mariana Cavalcante e a arte é a autoexpressão lutando para ser absoluta. Desde a pintura dos homens das cavernas até a arte digital, já passamos por muitas fases da história da arte. E quando pensamos em arte, inúmeras escolas nos ocorrem: pinturas rupestres, renascimento, surrealismo e até o nosso movimento da Semana de 22 aqui no Brasil. Mas para dar mais pano para a manga, eu quero conhecer um pouco as nossas convidadas. Ana, fala um pouquinho sobre você e sobre o seu trabalho para a gente. Bom, eu sou designer digital e eu trabalhei como freelancer de ilustração para agências e pequenos negócios há um tempo atrás. Eu estudei História da Arte quando eu fiz design, eu fiz faculdade de dança, também tive História da Arte lá, tive um pouquinho da faculdade de letras, então é um assunto que sempre me chamou muita atenção, embora eu não trabalhe diretamente com isso no momento, ainda é um dos meus maiores interesses. Maravilha. E você, Mari? Conta pra gente. Eu comecei a minha jornada na arquitetura e depois eu migrei para as artes visuais. E eu trabalho, né, com artes desde 2009, também como design gráfico. E a partir desse trabalho com design gráfico, eu migrei para o mundo da ilustração, principalmente de decks, né, voltados para tarô, Lenormand. E aí, por isso, eu mergulhei direto, né, nessa parte. E eu também gosto muito da parte de design digital e da arte digital também em si. Então, povo, acho que já podemos entrar no barco. Potência a gente tem nesse podcast hoje, essa mesa está bem habitada com as nossas artistas. Então, assim, gurias, eu tenho acompanhado muitas redes sociais e eu tenho visto muitos movimentos bem contrastantes, porque de um lado a gente tem aquela galera bem raiz, que pega a sua palheta, vai para o ar livre, pintar, pega um sketchbook. Tem até um artista no TikTok, que ele é de São Paulo, que ele ensina a fazer mini paletas de aquarela, e aí ele leva pedacinhos bem pequenos de papel para museus, para praças, para rua, para pintar personagens. Os personagens dele são os transeuntes, as pessoas estão passando e ele, com a memória fotográfica dele, absorve aquela imagem e aí ele pinta aquele cartãozinho que ele carrega com ele, né? Com uma mini paleta que é um pendrive que ele desmontou e botou os pinguinhos ali de aquarela, né? Só que do outro lado disso, né, na contramão desse movimento tão, vamos dizer, clássico, né, de estar usando os materiais e tudo mais, tu vai ter aquele pessoal que está fazendo ilustração digital com mesa digitalizadora, com iPad, e mais recentemente a gente tem também a inteligência artificial, né? E aí eu fico me questionando, a evolução ela é evidente, mas eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acham que pode sair daí do meio dessa bagunça tão controversa de arte, né? A gente já tem algum teórico que está estudando essas novas escolas, por assim dizer, né, da arte, esse novo movimento esses novos movimentos, eu acho que eles são múltiplos, né? Tem nomenclatura para isso? Não tem? O que pode vir? Bom, joguei a bola para vocês, aguentem. Bom, eu posso começar então dando
um pouquinho de pano para manga. Eu acho que são movimentos muito naturais. A gente viu isso acontecendo já, tipo, com a fotografia. Sempre que vem alguma coisa nova, tem um grupo que sente que vai ficar para trás. É difícil a gente ter esse período de transição de como algo funciona, até onde isso vai, quais são as limitações e quais são as consequências que vai trazer, né? Então, quando a gente fala de arte digital e a gente pensa no iPad e tudo mais, o que está chamando bastante atenção agora é a arte gerada pela inteligência artificial, que é basicamente você ir numa ferramenta que você vai colocar uma descrição que você quer, e em cima daquela descrição, aquela ferramenta vai te dar uma imagem que você pode ir refinando aos poucos. E ainda tem muito para a gente aprender em como essas coisas funcionam, né? E qual é o lugar delas agora, assim, no momento. Mari, você tem alguma outra opinião sobre isso? O que você acha, assim? Não, eu concordo com o que você falou, é muito parecido, né, com a questão da fotografia na época dos impressionistas. Eles precisavam buscar uma forma de impressionar, né, e competir, vamos dizer assim, mas com a fotografia, que era algo tecnológico que estava sendo desenvolvido no momento. E como que eles iam fazer essa demonstração de arte da pintura, já que eles já tinham, né, algo que registrava o momento, né? Então, que nem as pinturas, elas a pessoa não precisava posar durante horas, né? As pessoas faziam a pose, fotografavam e aí já acabou, né? Então, essa questão, né, deles pintarem dentro do ateliê, eles trouxeram para fora, né? Eles passaram a pintar fora do ambiente para explorar a luz fora do ambiente do ateliê, que era algo diferente e que naquele momento a fotografia até captava, mas ainda estava engatinhando, né? Então isso foi lentamente desenvolvido. Eu acho que isso é um pouco relativo na atualidade, porque eu acho que agora as coisas vão muito mais rápido, né? Eu acho, pelo menos. Do iPad, da mesa digital, pelo menos o que eu acompanhei, né? Foi muito depressa. A mesa digital em 2018, 2019 estava bombando, e agora a gente já tem a inteligência artificial trabalhando, né, em prol, né, da arte, e isso também é bem polêmico, né? Então, até onde vai, né, a arte nesse aspecto, até onde é um recurso, até onde a gente pode buscar inspiração só nas palavras, né? A palavra faz parte do vocabulário do artista, mas até onde, né? Uma descrição pode ser considerada arte, né, Ana? Né, meninas? Sim. Então, desculpa. E a Ana trouxe a questão da foto, e eu fiquei pensando não só na questão impressionismo, fotografia, mas a própria fotografia em si, quando os celulares começam a ter câmeras melhores, e aí algumas pessoas começam a fazer fotos mais artísticas no celular, abrindo mão de equipamentos mais profissionais. Claro que a gente sabe que nunca vai substituir uma boa lente, uma iluminação adequada, mas com alguns truquezinhos, tu vais fazer fotos de qualidade. A gente vê nas redes sociais o pessoal ensinando umas fotos absurdas em situações diárias, né? E sempre acaba tendo essa reatividade que a Mariana fala o clássico meio que reagindo ao novo, fazendo uma resistência de será que é por aí? E essa inteligência artificial, acho que é uma coisa que é legal trazer para quem está nos ouvindo, que são aplicativos e sites que dá de usar no próprio celular, e mesmo uma pessoa que não saiba desenhar vai conseguir criar em cima disso. Tanto é que, brincando com as gurias, no momento que a gente começa a conversar sobre a possibilidade dessa mesa de podcast, a gente acaba brincando nos aplicativos de inteligência artificial. Eu e a Sam, que somos leigas no assunto, também criamos as nossas artes. Eu virei artista aquela noite. Conheci um potencial
que eu não conheci, que eu desconheci em mim. Vixe só. Aquele dia eu dormi 2h30 brincando no negócio, porque tu não consegue parar e ele abre um portal, uma coisa, um submundo de criatividade que tu nem sabia que estava ali, porque tu pensa, meu Deus, eu posso criar qualquer coisa aqui, qualquer desenho de qualquer jeito, no estilo que eu quiser, e tu começa a inventar umas coisas, umas parafernálias, pelo menos para mim, me deu essa sensação, assim, ó, que eu abri um universo na minha frente. Eu fiquei, meu Deus, foi melhor que abrir uma folha em branco. Tu abre uma folha em branco para desenhar, tu fica ali 1 hora batendo lápis, né? E não sai nada. E ali no negócio é só tu escrever. E eu, como uma pessoa formada em letras e leitora assídua, eu peguei todos os meus personagens favoritos e fui jogar as descrições deles nos aplicativos. E foi assim, maravilhoso. Eu amei. Mas, meninas, eu acho interessante, já que a gente está trazendo essa questão da arte com a inteligência artificial, para quem nos ouve, né, entender como que funciona isso. Porque, num primeiro momento, mesmo eu que sou uma aposentada da tecnologia, fiquei imaginando, caraca, como que essa porra funciona? Né? Então, explica um pouquinho aí pra gente como que funciona esses aplicativos, né? Eu vou explicar no melhor do meu entendimento também, Tá. como é que eles funcionam, mas basicamente eles consomem de determinados bancos de imagem, tá? E aí eles vão catando naqueles bancos de imagem o que você pesquisou ali. Então, se você pesquisa homem, eles vão olhar no banco de imagem deles e catar o que aqui é um homem. Eu não sei dizer se é treinado por intent, que é como a gente fala às vezes, que é quando você tem um tag numa imagem, por exemplo, você faz um upload para um site de foto e você coloca homem, jovem, A descrição da imagem, né? profissional, exatamente. E se é isso que eles fazem, ou você tem alguma coisa que vai além disso? Eu realmente não sei. Agora, o que está acontecendo é que, como essas ferramentas começaram nesse caráter muito experimental, os bancos de imagens que eles estão acessando são bancos de imagem que implicam em problemas autorais, que agora a gente viu essa semana o Getty Images falando que eles não iam aceitar mais que os usuários enviassem imagens feitas por essas ferramentas, porque de onde está tirando isso? Está tirando de site de outros artistas? Está tirando de sites de obras que não poderiam estar consumindo, mas está na internet, então o pessoal entende que é terra de ninguém? Então, isso é uma das coisas que estão sendo levantadas, né? Até quanto isso é uma brincadeira e passa a ser algo que tem algum infringimento autoral. Porque as pessoas estão vendendo as imagens que eles fazem, né? Nessas ferramentas que estão consumindo do estilo alheio. Então, não deixa de ser um sistema de aprendizagem de máquina, né? Então, a máquina, o sistema, ele é alimentado com coisas que já existem. Isso. Né? E que já estão classificadas, e no momento em que você fala, eu quero um céu azul, uma árvore frutífera, ele já vai trazendo da rede, né, as imagens que existem com essas descrições, essas classificações, é isso? E é interessante até quando você brinca depois de um tempo, você vê que quando ele vai num site de dados, por exemplo, que está vendendo fotografias, ele olha aquilo e fala, olha só, todas essas têm essa marquinha aqui. Aí você pega uma imagem que tem uma marca d'água, assim, o que lembra uma marca d'água, porque a máquina foi naquele lugar. Naquele assim, banco de dados. Exatamente. Naquele banco de dados. E você, Mari? Eu vi exatamente isso que a Ana falou e vi também um pouco o uso da hashtag, né? Tem muita imagem que você procura por hashtag, né? Que é uma classificação, é uma classe, isso, né? É uma classe que a Ana até comentou, né? Que, por exemplo, você digita lá homem, ele busca, né? Na hora de fazer a montagem da descrição, né? Da arte. E vi também coisas do Deviant, né? E
do Pinterest, que deu, né, esse meio que esse chabu aí com a questão autoral, que é também uma questão que também envolve a arte digital em si, antes mesmo da inteligência artificial, né, essa questão autoral. E eu vi também que tem uma artista, agora eu vou procurar ali, ela está criando até vídeos, né, em inteligência artificial. E é também através desse banco de dados de sites, né, de fotos e ilustrações já existentes, que você consegue, né, chegar nessas conclusões. Maravilha, maravilha. Só para que o pessoal entenda um pouquinho, eu queria, de uma forma bem simples, né, explicar como que funciona a alimentação desses sistemas de aprendizado de máquina. Então, mais ou menos assim, você pega uma criança de 1 ano, sei lá, né, 1 aninho, e você mostra um cachorro para uma criança que nunca viu um cachorro. Você pergunta o que é, a criança não vai saber o que é a máquina que não sabe, não tem aquela informação, né? Meio que isso. Aí você chega para a criança e fala, aponta e fala, au, au. Então a criança faz essa correlação. Isso. Au, au. Aí chega um gato. Aí você pergunta o que é. A criança vai falar, au, au, porque para ela é parecido, né? Aí você fala, não, miau. Então aí você já cria uma classificação. E é dessa maneira que os sistemas são alimentados, né, em classes. Aí sabe diferenciar o que é um homem, o que é uma mulher, o que é uma criança, o que é uma árvore, o que é um cachorro, o que é um carro, né? Exatamente. É mais simples do que a gente imagina, né? É mais simples, é tão gente, óbvio. Eu nunca vi uma explicação tão bonitinha. Eu ia falar isso, nossa, tão perfeito. Gente, Prática. Não, e o legal é que a maneira que tu entende mais ou menos como o software funciona quando tu brinca com ele. Porque, por exemplo, eu fiz aquela brincadeira, né, gurias, vamos fazer uma logo nova para as Corvas, né, usando a inteligência artificial para coroar o nosso episódio. E aí eu fui lá brigar com o negócio primeiro, né, porque primeiro saiu de tudo, saiu só a cabeça da corva, saiu um laçarote num monte de pena preta, saiu assim, ó, saíram cobras e lagartos. E conforme eu ia encaixando adjetivos, né, ou seja, dando característica mesmo para aquele corvo, para aquele crânio, eu queria uma lua para trazer aquela vibe bem feminina, bem mulher, mas eu queria lua cheia. E aí apareceu lua minguante, apareceu uma lua toda cortada com um pedaço do crânio no cantinho. Gente, ele cria umas coisas que tu fica assim, ó, que isso é alienígena. Até ele entender... É meio bizarro, né? Fica bizarro. Encaixar as pecinhas ali, tu apanha. E aí eu queria uma névoa avermelhada. Sabe? Eu queria um monte de frescura, na verdade, na minha arte que eu tava inventando ali. Enquanto ele não desse, que eu queria não é parar de queimar. Consegui. Tanto é que os nossos ouvintes já vão receber esse episódio com uma arte que eu fiquei muito orgulhosa. E as corvas aprovaram. Tá ótimo. Mas ficou é muito lindo legal. Demais. Eu o movimento dele. Às vezes, assim, ó, um adjetivo, às vezes um artigo que tu troca, ele já muda toda a arte. E aí tu chega num ponto que ele vai criando variações de um mesmo tema. Aquela minha arte final que eu acabei escolhendo, eu tive que rebolar ela várias vezes, porque o crânio primeiro estava sem o maxilar, depois estava sem dente, depois estava não sei o quê. Até aquele crânio se ajeitar, fiquei eu brigando e trocando palavra, e bota outra, e baixa, e tira, e vem, e vai, até fechar. Mas é muito legal de trabalhar com aquilo ali. Depois que tu começa a dialogar com ele, só vai. E não é nem só os adjetivos, né? Se você for ver, tem vários tutoriais agora, né? A galera tá expert nesse negócio. E aí tem até a forma do que você quer, né? O tipo de ilustração que você quer, o tipo de mídia, você quer em aquarela, você quer em guache, você quer, sei lá, pegar um 8 bits e parecer um videogame, você quer que pareça um 3D que foi renderizado no Unreal Engine, você pode colocar até a ferramenta que você quer que o negócio se pareça, né? Então, isso é muito doido você parar para pensar. É muito... Pro meu ver, assim, eu sei que a gente tá nesse período doido de transição, que a gente não sabe como funciona, e todo mundo tá, meu Deus do céu, vai acabar a arte clássica no mundo. Mas eu vejo esses movimentos como uma democratização
disso, a democratização da arte, das coisas que você pode criar, sabe? Por que você não pode criar algo só porque, sei lá, você não desenha, ou às vezes por alguma... Não sei, às vezes você tem algum desafio de acessibilidade e aí você não pode usar mídias normais, agora você tem uma outra forma de se expressar, sabe? Então, eu acho que por esse lado é muito legal, assim, a gente olhar. Agora, óbvio, né? Como toda coisa nova, tem lá seus perrengues, seus problemas, que só Deus sabe quando é que a gente vai resolver isso. Sim, eu fico pensando nessa questão da democratização, porque se a gente pensar... eu sempre fui aluna que gostava muito de artes, mas eu tinha pavor da hora de ter que desenhar, de ter que pintar, porque o material escolar que tu usa, ele não é bom. E o bom material para tu fazer arte, o bom lápis, a boa aquarela, o bom guache, eles custam muito caro. Então, a arte não é acessível a todos, né? Tu vai ver, tem gente fazendo vários comparativos no Instagram, eu sei porque eu acompanho muito a parte de aquarela, que é o que eu gosto. E, veja como é possível fazer uma linda aquarela com uma aquarela de R$3. Aí compara aquela aquarela por R$1.250, 3 cores, com aquela que custou R$3. Aí a pessoa fez 2 artes incríveis, mas é alguém que tem ali anos de experiência. Agora vai uma Débora pegar a sua Faber-Castell de 30 pila para ver o que vai sair. Vai ser um belo de um cocô, porque não vai ter como sair aquela coisa linda, cheia de camadas e profundidade. É uma ilusão. E eu acho que essa questão dos aplicativos de geração pela inteligência artificial por descrição te estimula muito a isso, porque antes tu buscava as tuas referências no Pinterest. Eu brinco ali, eu separo a minha referência e eu vou rascunhar no meu sketch. É o que eu tenho feito ultimamente, sim. Eu tô amando nesse ponto. Porque eu não preciso gastar material antes de fazer a cagada. Sim, sim, exatamente. Só que o fato de ser uma arte digital também não exclui. Baseando no fato de que todos esses aplicativos, você precisa ter um conhecimento pelo menos básico de inglês. Se você coloca lá a descrição em português, como eu fiz, por exemplo, né, testei em português, sai uma bosta. Né? Agora, então, não deixa, o fato de ser digital não está excluindo, porque a pessoa precisa manjar de inglês. Mas acho que isso a longo prazo deve mudar, porque todos os aplicativos vêm sendo traduzidos, eu acho que não vai demorar. É que agora tudo que lança está tão globalizado que sai lá nos Estados Unidos e o mundo todo já acessou. Né? Talvez essa inteligência artificial nem tenha vindo de países que falam inglês, na verdade. Né? Então, eu acho que é uma coisa que em seguida deve democratizar. Mas a questão do português, realmente, eu peguei o versinho da música lá, moreno, alto, bonito e sensual. Então, eu fiquei muito iludida porque o moreno alto, bonito e sensual não existe. Parecia a minha carta do Lenormand. O que vocês estão falando, né? E eu ia falar sobre a acessibilidade, porque a Débora, né, tocou na questão do material, da aquarela, de secar, o material bom e tal. E essa questão da inteligência artificial, se a gente tiver um celular, não precisa ser um super, né, celular ou um super computador, a gente consegue ir refinando e acredito que conforme a gente vai passando, né, pelo tempo, vai ficando cada vez mais refinada, né, essa parte dos aplicativos, dos programas. Então, isso também tem essa acessibilidade, né, maior para quem tem um aparelho de telefone, né, no caso. Não precisa ter uma super câmera, né, não precisa ter um super display e tudo mais. Então, isso também tem a questão, né, essa questão da acessibilidade, ela eu acho que ela é mais abrangente, né? Polêmico também, mas eu acho... Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas se não tem polêmica, não tem graça. Falando em polêmica, vamos falar de direitos autorais, então. Já está tendo autos. Essa semana, para quem não sabe, a gente está gravando esse episódio no finzinho de setembro. E no início da semana sai a notícia que o Getty Images está tirando o cavalinho dele da chuva no quesito, né, aplicativos de desenho por inteligência artificial.
Mas aí, pensando o outro lado, o lado de quem produziu alguma coisa lá. Eu fiz lá muito linda a minha logo, né, pro episódio das corvas. Ai, que bonito, que maravilhoso a nossa corva, bem feminina, bem linda. E aí, se eu mando essa arte para um concurso e eu ganho esse concurso? E aí tava a Mariana competindo comigo, a Ana também, a Sam também, a Ana lá no iPad, a Mariana na mesa digitalizadora, a Sam fez o dela à mão, escaneou, fez toda aquela arte no Photoshop para mandar também. E aí eu que fui lá e digitei Moreno Alto, Bonito e Sensual, pá, ganhei o concurso. E aí? É justo? Eu vou esperar, porque eu vou tacar fogo no negócio. Mas, quer falar alguma coisa, Mari? Eu falo depois. Saiu na Folha esses dias, né, uma reportagem sobre uma arte feita por inteligência artificial que ganhou um concurso de artes, né? E a gente fica... Eu acertei. Então, saiu. Tudo que é novo não tem regulamentação, né, gente? Assim, num primeiro momento, né? Eu acredito que seja, por exemplo, como a prática de um esporte, né? Então, você tem lá mulheres, né? Classificação mulheres, classificação homens, porque talvez não fosse justo o homem contra a mulher por conta da força e tudo mais. Então, eu acredito que falta ainda esse refinamento, né? Então, faremos artes... um concurso só de aquarela, um concurso só de fotografia, um concurso só de artes digitais, né, por inteligência artificial, enfim, acho que falta isso ainda, não deu tempo. Sim, pode falar. Porque a pessoa que ganhou, ela até comentou, né, eu não sei, eu não vi esse negócio da Folha, mas eu vi uma outra reportagem sobre isso, e a pessoa argumentou por que não valeria se eu tive o mesmo raciocínio de idealizar onde eu queria chegar, de fazer tentativas com a ferramenta, de melhorar as minúcias dos comandos que eu estava dando para atingir onde eu queria chegar. Porque isso joga a gente na fatídica pergunta. Então, o que é arte? A arte é ferramenta? Ou é um processo, né? Eu acho injusto, porque... Eu também acho. O traço não é dele, isso que eu ia falar, o traço não é dele, cara. A arte está no traço, está na pincelada. Óbvio, a gente não vai descartar todo o processo criativo que está por trás, e principalmente o manejo da ferramenta. Mas tu competir com alguém que está mostrando é como eu brinquei, é uma Débora que vai lá competir com o pessoal que está a vida toda pintando. Mas aí quais eram as regras do negócio? Tinha alguma coisa que falava que ele não podia fazer? Esse é o problema da transição, né? Porque agora a gente vai precisar de coisas que tenham regras. Talvez a gente vai ter... Exatamente. Sim, vamos fazer então arte digital, com inteligência digital, no caso, né? Todo mundo abre seu aplicativo e bora produzir. Mas imagina, eu acho meio complexo. E aí fica porque a Ana levanta uma lebre boa, né? Eu tinha até trazido para a pauta. Será que a inteligência artificial ela poderia substituir a arte humana sem a subjetividade a longo prazo? Porque esses mecanismos eles vão se movimentando, né? Eles vão aprendendo e eles vão começar a criar possivelmente artes automáticas ou não. Mas será que sem a subjetividade humana essa ferramenta teria validade? Eu acho que ainda vai demorar muito para a gente chegar nesse patamar. Eu acho que a gente tende a romantizar também demais a inteligência artificial e tudo mais, e achar que está muito mais avançado do que está. E, por enquanto, ainda depende de input humano, mesmo que seja para direcionar qual é o banco de imagens que vai olhar e como é que vai funcionar. Talvez não tenha a nossa mão na criação da imagem em si, mas ainda tem a nossa mão em como aquilo vai funcionar. E eu acho que vai demorar um pouquinho para a gente chegar ainda nesse problema, sei lá, a gente ter uma Skynet da vida que, ao invés de dominar o mundo, quer ganhar a competição de arte, sabe? Então... assim, então é por isso que assim, eu não me preocupo
com isso no momento, assim, com esse pensamento. Talvez seja até meio ingênuo da minha parte não me preocupar com isso agora, mas é porque eu acho que ainda depende muito da gente. Mas eu acredito que esse seja a evolução e a busca da inteligência artificial, né? Porque hoje ela é classificada em 2 níveis, né? Que é a fraca, que é o que nós temos hoje, inteligência artificial fraca, que é aquela inteligência artificial que executa tarefas específicas, como a Alexa, por exemplo. Eu falo, Alexa, toque uma música. Eu desliguei a minha, ela não vai tocar. Alexa, toca uma música. Ah, agora ela me ouviu, ligou. Aí ela começa a tocar, então ela faz uma tarefa específica, né? Então... Olha lá, o Spotify. A busca pela inteligência artificial é a busca pela AI forte, que é a autonomia, né? É como o cérebro humano, é a inteligência pensar sozinha, né? O que não temos hoje, mas é a busca da inteligência artificial, que aí entra onde a Débora trouxe, né? Estão ouvindo? Ela tá tocando Roberto Carlos pra mim, cara. Valeu, Alex. Não, eu entendo o que você está falando aqui. Eu acho que não sei. Eu acho que é algo que realmente eu pessoalmente não me dei muito ainda tempo para pensar a respeito, sabe? Porque eu acho que tem tanta coisa para acontecer ainda pra gente chegar nessa discussão. Vou dar um exemplo bem prático disso. Assim, eu sou formada em programação, me formei lá em 2004, alguma coisa assim. E naquela época, eu fiz a minha pós-graduação em engenharia web. E naquela época se falava assim, daqui a pouco a gente não vai ter mais livro físico, né? Serão todos digitais. E o daqui a pouco deles era em 5 anos. Então, tipo assim, até 2010 não teríamos mais livro físico, né? E é uma realidade que nós quase estamos vendo hoje, quase 20 anos depois. Sim, Pode ser que daqui mais 20 anos, realmente, o livro físico seja cada vez mais escasso. Você vai na... Gente, a gente quase não tem mais livraria, né? Tudo revista, que a gente compra... Isso. Então, assim, é uma realidade que eu acredito que, por mais que demore, ela vai chegar, né? Então, essa autonomia da inteligência artificial, que talvez seja o grande perigo aí que o Elon Musk fala, né? Porque a partir do momento que você tem um sistema que pensa sozinho, ele pode fazer qualquer coisa, inclusive iniciar uma guerra. Sim. Né? Então, talvez esse seja o grande perigo, mas eu acredito que leve 100 anos. Só que a gente não está vendo, foi o que vocês trouxeram, né? A evolução dos aparelhos, tudo isso, está indo tudo muito rápido. Né? Ainda temos livros físicos, mas será que daqui a 20 anos nos teremos? Né? Daqui a 20 anos? Então, é uma evolução que eu acredito que vai acontecer, mas talvez não num tempo curto, né? Num tempo mais prolongado ainda. Eu acredito... desculpa, pode falar. Eu passei essa mesma evolução dos livros na época das letras. Eu sou mais ou menos contemporânea tua no período. Eu entro para letras em 2006 e era, o e-book vai comer os livros e vão acabar os livros. E na época a gente fazia xerox de material, né? Porque não tinha como tu bancar os livros, tu fazia xerox, encadernações e tudo mais. E, gente, o meu choque quando eu entro para psicologia, 7 anos depois de formada em letras, são só 7 anos de distância entre a minha formatura numa e a entrada na outra. E o material... Gente, não tinha o xerox da FURG, que antes tinha 3 pontos de xerox, hoje em dia tem um só na entrada que ninguém usa, porque é tudo PDF, é tudo EPUB, é tudo MOB, é tudo pega no Kindle, e tu fica assim, o início da faculdade para mim foi difícil, porque eu mandava imprimir tudo, eu estava acostumada com a história do xerox, do grifar, né? Eu tive que me digitalizar nesse processo. Então, não exterminamos os livros, graças aos deuses, porque eu gosto do papel, o cheirinho, a virada da folha, a experiência é muito melhor do que o digital, mas a gente já tem essa revolução de menos papel, de menos xerox e etc e tal. E eu penso que a questão da arte é bem como a Sam falou, que a possibilidade a longo prazo, claro, não vai ser em 2, 3, 10 anos, aí demora um pouquinho mais,
mas acho que devagarinho, realmente, as novas gerações só desenham em iPad, né? Eles já não passam mais nem pelo computador, na mesa de digitalizadora. Já é no iPad ali, aquela canetinha de milhões da Apple. Gente, meu filho, ele faz engenharia na Poli. Ele não tem caderno. Acreditem. Eu acredito. Os meus colegas também. Eu acho um absurdo. Gente, eu gostava de desenhar, eu gosto de desenhar. Sabe, o professor está explicando, eu estou desenhando o que o professor está explicando. É seta para lá, é seta para cá. Sabe, assim, esse movimento que eu, mesmo tendo uma mesa, né, digital, a Débora agora, neste momento, está mostrando os cadernos da faculdade dela, exemplificando o que eu estou falando. A gente gosta de desenhar, então eu fico pensando, filho, como assim você não tem um caderno? Né? Imagina não comprar um monte de caneta no início do ano letivo, colorida, sabe? Caneta, lápis, borracha. Ah, meu Deus, eu acho que eu morria. A Cris falando aqui. Eu acho assim, eu acho que a tendência é... Vou fazer um contraponto. Eu acho que a tendência é mesmo ir diminuindo o caderno, a folha de papel, a questão, né, da preocupação com o meio ambiente nesse aspecto. Mas eu vejo que muita coisa, eu acho que é insubstituível, assim, em questão de arte mesmo. Tanto que eu vejo, por exemplo, quando eu entrei no início do curso, não tinha, nos primeiros semestres, a aula de arte no computador. Ela era manual, tinha o desenho de observação e tudo mais. A partir dos últimos semestres, né, o sexto, o sétimo, o oitavo, você tinha a introdução dos softwares, da questão até de diagramação e de design no meio da arte ali e tal. Mas eu acredito que não vai, eu não acho que vai deixar de existir, como o desenho acadêmico não deixou de existir. Embora muito tenha se transformado, falava muito isso nos movimentos que o figurativo deixou de existir, né? No expressionismo abstrato, que a gente deixou de ver a questão humana, né? O retrato mesmo ali, figurativo. Então, eu acho que é bem assim... como que eu posso usar a palavra? Eu acho que tem ainda algo que vai permanecer, embora haja esse caminho, né, para o digital ser cada vez mais usado e tudo mais. Mas quando eu fazia arquitetura, por exemplo, não era, mas também faz tempo, né? Foi lá em 2004 também, então... Estamos ficando velha. Então, o grito das corvas velhas hoje. Exato. E a gente fazia o desenho na régua paralela, montada na mesa, e o papel manteiga, e a gente fazia a planta em cima de outra. O prédio, por exemplo, a gente desenhava no papel manteiga e fazia a planta do térreo, depois a planta E, tipo, eram milhões de papel. E você falava, meu, não acaba. Hoje você entra no AutoCAD, você faz tudo, né? Faz tudo. A Ana tá rindo, mas é verdade. Tipo, mas eles falavam. E na minha época, estava começando o AutoCAD para a arquitetura. E começava lá também, lá no final do curso. Hoje todo mundo está entrando já fazendo o desenho no software. Mas, pelo que eu sei, eles, pelo menos num semestre, eles têm o desenho no papel. Mas isso é importante, né? É importante. Eu acho que até mesmo quando você traz a arte, né? Você cria uma progressão aí do ensino. Então, sim, eu fui para o papel, depois você vai para a tela, depois, né, vai para o meio digital. Então, existe essa progressão. Acho que deixar de existir realmente não vai, mas acho que vai diminuir. Porque pensa o quão mais fácil é criar uma arte digital, gente. Sim. Eu, que não sou artista, consegui. Ficou uma bosta, mas eu consegui. Imagina. E no desenho, que se tu errar, tu dá 2 toquinhos na tela, assim, com 2 dedinhos, o teu último traço é apagado. Se tu faz isso numa pintura a óleo, numa pintura a guache,
cor. Lascou, começa de novo. Rasga. Porque tá feita a merda. Não tem o botão desfazer na tela. Não tem Não. como apagar. Mesmo que tu use uma aquarela que tu consiga levantar aquela tinta do papel, tu não vai apagar aquilo ali. Gente, Então, eu vou contar uma coisa, dia desses, eu tô lendo muito no Kindle, né? Foi uma resistência para mim chegar até o Kindle, porque eu sempre gostei muito do livro físico, eu gosto do cheiro, eu gosto de pegar, eu não anoto nos meus livros, mas eu ponho marcador, né? Então eu gosto desse contato com o papel. E fui pro Kindle, não sei o que, lendo. Aí eu peguei um livro antigo meu e fui ler. Eu peguei os 2 dedos para ampliar. A folha. Caramba, é dose, né, cara? Eu tô nisso. Que absurdo. o vídeo É dose. Quem nunca? Nossa, Ai. Mas é isso. Manda aí, Pois é. Debs. Vamos lá, eu tava puxando eu acho que eu vou ser menos treteira. Eu acho que a gente já falou sobre a questão dos Impossível direitos. isso, Débora. A gente sempre Essa não é faz você. assim. Devolva uma minha amiga. Não, eu fiquei pensando a questão aqui, eu estava olhando, né? Essa produção da arte digital, seja ela na inteligência artificial ou o próprio desenho digital mesmo, né? A gente acaba tendo a questão da venda, né? Da comercialização, e aí entra a questão dos NFTs, que são aquelas artes carésimas, né? Com moedinha, criptomoedas, né? Moeda digital. E que valem horrores. Só que aí entra a questão do direito autoral também. E eu fico pensando o quanto a gente pode atribuir de autoralidade a uma arte dessa numa situação de venda, por exemplo. Porque tu vai vender um negócio que é dito exclusivo. É a tua Mona Lisa que tu tá vendendo para alguém como sendo algo único, que ninguém vai ter igual, só que tu criou isso num banco de imagens, por exemplo, né? Num desses aplicativos. Será que isso desvalorizaria? O que vocês acham? Vocês que estão mais envolvidas no meio. Eu sou só a pitaqueira que fica inventando umas fofocas na cabeça. Assim, eu acho... gente, eu não entendo muito NFT, porque se eu tiro um print screen da tela, eu também tenho aquela porcaria daquela imagem, mas eu acho que é a mesma coisa se você vai no Louvre e tira uma foto da Mona Lisa, você também pode dizer que você tem a Mona Lisa em casa, né? Sim. Enfim, eu não entendo muito bem a justificativa daquilo, mas essa sou eu. Mas é complicado. Eu sei que tem artistas de verdade que têm os NFTs deles e a gente tem o exemplo do cachorro caramelo, que é brasileiro, e eles usam a verba para ajudar os animais de rua, que é super legal. Mas aí, realmente, quando você pega num negócio que assim, você não criou com a sua mão, a gente já está tendo tanto problema com essa competição que o cara ganhou dos outros pintores, né? Como é que você faz isso agora com a internet? Parece que ficou mais terra de ninguém ainda o negócio. Sim. Sabe? Você só... Porque desmerece alguns trabalhos. Eu vejo muito assim, o NFT eu não mergulhei nesse rolê ainda, mas eu vejo muito pessoal que cria arte digital no iPad ou na mesa digitalizadora para vender seus prints, né? Faz a arte original e aí cria cópias daquilo ali, imprime em alta qualidade, ou imprime ou em adesivos, e aí comercializa essas artes. Só que já tem pessoas usando artes... me esqueci o nome do aplicativo, aquele principal. É o Midjourney? O Midjourney. O pessoal faz aquela arte do Midjourney, que é bem característica, tu já sabe que é desse aplicativo, e tá passando também a vender esses prints como autorais, e tu encontra, às vezes, prints muito similares, porque estão vindo dessa mesma fonte. Né? E aí tu vai encontrar aquele pessoal que vende print na lojinha da Shopee por 10, 15 reais só para se bancar ou se ajeitar, né? E tem aquela galera que vai vender seu print por preços caríssimos, dizendo, é a única peça de print, mas tu tá vendo que é um material impresso em cima dessa arte. Então, existe um comércio por trás, né? E aí toda a função da pirataria. Mas aí também não vai também muito
da responsabilidade de quem compra, sabendo que é algo que talvez você esteja usando. Ah, sim, mas quem nunca comprou um CD pirata? Não, sim, entende? Mas é porque aí é que eu acho, a gente tá falando assim de... Não sei, eu acho... Ai, é tão complicado isso, gente. Eu entrei numa É uma espiral aqui discussão agora. infinita, né? É uma discussão infinita. Porque a gente não tem como não comparar com as coisas que a gente já estava falando antes, né? E o meu cérebro de esquilo, por algum motivo, resolve, não, NFT, né? Sabe? Mas é... Aquela. Mas é... Eu acho que no final das contas é quão transparente a pessoa está sendo que o que ela está vendendo foi gerada num negócio de inteligência artificial e uma outra pessoa resolve que vai comprar da mesma forma, porque compra não é só pelo negócio, às vezes a compra é porque é um artista que você segue há muito tempo, que você gosta e começou a fazer coisas de NFT geradas pela inteligência artificial, mas você quer comprar porque você gosta dele, não necessariamente porque você acha que aquela arte é exclusiva, sabe? Acho que tem muitas coisas assim que a gente tem que olhar. Quão transparente é? Por que a pessoa está comprando? E esse negócio da autoralidade, gente, nossa, isso ainda vai dar muito pano para manga. Eu acho que a gente entra nessa parte de comprar porque a arte é exclusiva, é a única peça que tem, quando a gente está falando de colecionador, por exemplo. Mas se é um fã, é alguém que curte aquele tipo de trabalho, foda-se que é um painel aqui impresso na minha parede. Eu simplesmente gosto da imagem, né? Exatamente. Ela fala com você de alguma forma, né? Então, por isso você vai atrás dela, né? Então, não tem muito... Isso. É uma coisa que é complicada quando a gente fala de reprodução, né? O que dá para reproduzir deixa de ser exclusivo mesmo. Então, eu vejo eu peguei aqui a artista, Mine Love Art. Ela, no Instagram, ela cria NFTs. Isso a Ana fica... E são assim, mini... Eu não sei porque eu nunca comprei dela, não faço ideia, né, de como que seja. Mas são pequenos trechos de vídeo que ela faz. Não sei se vocês chegaram, eu mandei lá no... Sim. E são pequenos trechos de vídeos que as imagens se mexem, né? E são geradas. E ela fala no Instagram dela, em cada postagem, ela fala que são geradas por inteligência artificial. E os vídeos são também gerados através desses softwares. Então, aí você fala, né? Mas esse é exclusivo, ela tem 229 mil seguidores. Né, como a Débora também colocou, como a Su também falou, a gente tira um print, acaba com o rolê. Dá para baixar vídeo de Reels agora, do próprio Instagram, pronto, né? Então, você não sabe. Então, não entra essa questão da ética, né? Da honestidade. Mas acho legal que ela já aponta como é que ela produz. Eu acho que isso também é importante, porque tu já sabe o que tu tá pegando, mas sim, como tem a pessoa que joga limpo, vão ter as que não jogam tão limpo, né? Teve uma coisa curiosa esses dias, que eu vi no jornal, não sei se vocês viram também, não tem muito a ver, mas tem, tá? uma mulher que foi fotografada, vendeu essas imagens, ganhou a graninha dela lá para entrar, para ser fotografada, o fotógrafo colocou a imagem dela num banco de imagens, e essa imagem foi utilizada numa propaganda política para um candidato que não era o candidato predileto desta modelo, né? Então, aí ela criou, né, subiu no palco e falou, mas eu não autorizei. Que direito que essa pessoa, que já vendeu o direito de usarem a imagem dela, tem de falar assim, não, aqui não pode usar, aqui pode. Por exemplo, um quadro, não, você não pode colocar meu quadro no banheiro. Só pode se for numa sala com pé direito, né? Até que ponto o artista ou o modelo, ele tem esse direito de exigir? Qual que é a opinião de vocês nisso? Vendeu. Vendeu.
Eu acho que a partir da hora que você vende seu trabalho para... Vamos supor, uma pessoa... Eu trabalho bastante, a Ana deve trabalhar também com encomenda. Quando uma pessoa faz uma encomenda de papel de parede, vamos supor que eu faço, ela está comprando aquilo. E aonde ela vai aplicar, eu não sei, mas ela quer uma arte para um papel de parede. Se ela quiser usar num papel higiênico. Sim, ela usa. Design de superfície, né? Então. Desculpa, vai, Mari. Não, é isso. Então, assim, eu acho que na hora que a pessoa compra, eu acho que você perde o direito de contestar qualquer coisa que seja. Então, se ela quiser postar aonde ela quiser, se ela quer divulgar. Mas ela poderia replicar a tua arte? Revender a tua arte, por exemplo? Não. Se foi combinado antes, eu acredito que sim. Tipo, eu vou usar para diversos fins. Tem as diferentes licenças, né, que você pode aplicar quando você está vendendo alguma coisa. Agora, nesse caso muito específico que a Sam comentou, é interessante, né? Porque realmente, eu não sei, será que tem alguma coisa que a gente pode colocar nas entrelinhas? Porque teve a fofoca dos dois artistas lá, um que vendia da tinta o preto mais preto, e aí ele colocou a patente para aquilo, e aí o outro artista ficou chateado, fez o rosa mais rosa, e é sério, gente, essa picuinha é maravilhosa. E aí, nos termos e condições de você comprar o rosa mais rosa, você não poderia comprar para dar para o cara que fez o preto mais preto, e o cara também não tinha o direito de comprar. Aí o que aconteceu? O cara do preto mais preto acabou pegando o rosa mais rosa e colocou uma foto mostrando o dedo cheio de rosa. Adoro. E deu um tag no outro artista. Gente, isso é uma picuinha maravilhosa, cara. Depois eu vou mandar o link para vocês. Meu Deus. Eu fico pensando que talvez sejam questões contratuais, né? Esses dias eu ainda conversava com a Mari sobre um caso que a gente conhece de venda de produto artístico, né? Do tipo assim, a pessoa cobrou pela arte, mas é uma arte para um produto que vai ser revendido e vai multiplicar a grana, né? Então eu pergunto para ela, né? Na ocasião a gente estava conversando, eu disse, tá, mas e aí essa pessoa, ela não pede um percentual dos direitos autorais dessa venda, que pode ser mais vultosa, e aí a pessoa não pediu, ou seja, recebeu pela arte que fez e ponto, acabou. Então, se seria o caso dos decks que você faz, né, Mari? Sim. Por exemplo, os decks. Por exemplo, tu vende 1 milhão daquele produto e tu pagou R$2.000 pela arte desse produto. Se tu não botou ali um direito autoral junto, tu só vai ganhar os teus 2.000 da tua arte, aquele milhão todo lá limpinho para quem imprimiu, quem tá por trás e tal. Então, eu acho que deve ter uma cláusula contratual que o artista também tem que se posicionar. Por exemplo, usar uma foto numa situação política. Pô, no momento que tu vendeu a tua foto, tem direito de imagem irrestrito. Acabou. Eu acho isso também. Eu fiquei pensando na questão das reproduções. Esses dias eu vi uma treta no TikTok, porque o TikTok é o reino da bagunça, né? Que lugar incrível para tu ver caos e destruição. E o que acontecia? Tem alguns artistas que criam no Instagram os desafios Draw with me ou Draw this in your style, desenha no seu estilo. E aí tu larga a tua arte que seja autoral para outros artistas fazerem do seu jeito. Aí quem faz com lápis, faz com lápis, quem faz com giz, faz com giz, e assim vai indo. Beleza, show de bola, bonitinho e tal. Só que a pessoa nunca fez esse tipo de desafio no seu perfil do Instagram, mas postava suas artes lá. E aí alguém criou uma arte parecida com a arte dela e ela ficou muito braba porque se baseou, se inspirou na minha arte, fez uma arte igual e onde já se viu isso e não sei mais o que. Eu fiquei pensando, gente, tu fazer num estilo diferente uma arte similar, sei lá, eu desenhei uma versão da Mona Lisa. Mas foi do meu jeito, foi com a minha tinta, foi com o meu estilo de desenho e tal. Então, eu acho que bate muito nessa questão também
da pirataria, da autoralidade, de até onde realmente existe. Porque no digital eu acho que isso vai ficar mais punk com esses aplicativos. Até o dia que eu fiz a Corva, aí eu faço um meia-culpa, eu joguei a minha Corva lá no Google Images para ver se não tinha nada igual. Porque eu tinha. Não tinha. Eu fiquei com medo de a Corva, de repente, ter algum pedaço de alguma arte de alguém e, de repente, a gente arrumar um rabão, né? E Quem não, tem cu tem medo, né, nega? eu cortei pedacinhos. Primeiro eu vi a cor, não é? depois eu vi a lua, depois eu vi o todo para ver se não tinha nada lá, porque eu confesso que eu fiquei bem desconfiada. Eu pensei, esse aplicativo tá fácil demais. Eu tenho uma pergunta aqui para as meninas, mas eu quero primeiro contextualizar. Talvez um movimento, né, para isso seria o próprio artista ter o seu próprio banco de imagens, seu próprio banco de dados, né, suas próprias fotos, as suas próprias referências. Vocês acham possível que isso num futuro não tão próximo aconteça? Eu acho que isso ia ser bem interessante de ter, e eu acho que seria uma das formas de você meio que apaziguar essas coisas de direito autoral que está acontecendo e talvez até um novo mercado do artista vender a arte dele para ser usada num banco de dados maior, né? Tem várias possibilidades, assim. Coisas que eu penso como é que isso se daria, né? Provavelmente seria alguma coisa que a pessoa teria que pagar para ter, né? Quão acessível isso ainda seria para as pessoas, ou talvez tivesse um específico só para artistas e a galerona pode usar, sei lá, tipo esses livros que a gente tem que caem em domínio público, usar um que use imagens que estejam em domínio público também, né? Mas eu achei bem interessante isso que você falou, e eu acho que seria muito interessante também, até para geração de ideias, de conceito, dependendo do que você trabalha. Tem muita gente que trabalha na indústria de videogame que está usando isso para fazer concept art também, para ter mais ideias, né, para ajudar a criatividade a fluir. Então, eu acho que se você tivesse algo com o seu traço, com a forma como você trabalha, caraca, ia ser assim uma facilidade incrível, pelo menos para te dar um início do que você pode fazer. Identidade de trabalho, né? Exatamente. Aí, $1 milhão, tua ideia, Amanda, o que tu tá esperando aí para fazer o pitch? E no Shark Tank. Já patentei, já e manda. Pois cara. Tô patenteando neste momento aqui, né? em áudio. Nem coloca ao vivo. Fala data, fala hora. Exatamente. Vamos falar, dia 22 de setembro de 2022. Exatamente. É nozes. Às 10 da noite. 10 da noite. Imagina tu criar o teu... 22h17. Isso, Mari. Não, mas seria incrível, gente. Imagina uma coisa dessa. Que maravilhoso. Que já fez 50 Lenormands com várias temáticas. Lenormand dos gatos, Lenormand de orixá, Lenormand. Já tem ali várias, vamos dizer assim, variações sobre o mesmo tema. Para criar, ia ser fantástico. E tudo no traço dela. Eu acho a ideia de milhões mesmo. Eu também gosto. Quem sabe, né? Tenhamos aí no futuro próximo algo assim. Porque, num primeiro momento, a gente precisaria de um aplicativo de inteligência artificial, né? Que permitisse a alimentação exclusiva, né? Daquela fonte. Então, a minha fonte é essa, ponto. E, a partir daí, esse aplicativo trabalhar em cima dessas fontes e não fora dali, né? Uhum. Programadoras, me procurem, por favor. E artistas também, começa aí a pegar o banco de dados. Ideia eu tenho. Eu só estou enferrujada aqui nos algoritmos, tudo. Tem que criar uma interface interessante também, intuitiva, né? Exatamente. Para poder ajudar, né, nessa
nessa empreitada. Mas, e vocês, os aplicativos que vocês utilizam, elas têm essa interface? É fácil de usar? É intuitivo? Não? Eu não achei. Não? Tá muito... Tem que quebrar muito a cabeça para conseguir usar, né? A maioria deles está muito assim no início, ainda engatinhando no sentido de que o algoritmo está melhorando muito mais rápido do que a interface tá, entendeu? Não. É como se eles estivessem colocando o peso todo em trabalhar em como gerar as imagens e menos no momento em como a pessoa vai usar aquilo, né? Então você tem que ficar muito curiosa e assistir outros tutoriais às vezes, dependendo da que você usa. Quando eu programava, eu gostava muito mais do front-end do que do back-end, né? Porque eu gostava de trazer essa experiência para o usuário, aquela coisa fácil. A pessoa olhou, é isso que eu tenho que fazer, ela já sabe o que tem que fazer. Então, eu sempre gostei muito mais do front do que do back. Então, não sei se hoje, provavelmente sim, porque tudo evoluiu, né? As pessoas, qual que é o peso maior, né? Mas o front, pelo jeito, é no back, né? É na programação, é em como funciona e não como o usuário recebe. Eu diria que no momento, pelo menos, é como está sendo utilizado. Pelo menos acho que eu tentei, né? Que foi aquele Beta Studio e o Midjourney. Mas tem outras, né? Que eu também não olhei. Não sei, às vezes tem interfaces melhores, não sei. Que silêncio esquisito, gente. De repente. Você tá muda, Sam. Muda? Tá muda. Tá muda. Ó, vamos parar aqui que aí eu faço o corte. Isso. O que mais vocês acham que dá pra gente falar, que a gente não falou, pra gente dar continuidade a isso? Eu acho que a gente podia já pegar ali, porque eu fui pintando os temas que a gente já discutiu. Eu acho que a gente podia entrar ali naquela questão de pensar o que essa produção vai desencadear, sabe? O que se espera que isso, né, a inteligência artificial, etc., desencadeie em termos não só do pessoal estar acessando mais, estar produzindo coisas mais criativas mesmo, com a polêmica dos bancos de imagem, e depois a gente já se encaminha para o encerramento, eu acho, né? Então, beleza, então vamos voltar. Você entra com essa questão, Debs, para as meninas. Me perdi. Deu tela azul. Deu tela azul. Tô dizendo, não, é que hoje foi assim, ó, a montanha russa emocional. Tô bugada. O que é isso, minha gente? Vamos lá. Tem que ter as videocacetadas do podcast. Eu tô pensando, a Ana terminou a fala dela sobre a questão e tal. Eu tô pensando como entrar, mesmo que a gente, porque vai ter um cortezinho, de maneira que fique natural. Isso. Eu não posso só pergunta uma coisa. Tá, gurias, e pensando em relação ao futuro agora, né? A gente tá discutindo muito o que tá rolando agora, os chabus, as fofocas. O que vocês acham que a longo prazo esses movimentos, principalmente a questão dos aplicativos de inteligência artificial, que tipo de produção isso poderá desencadear, né? No momento que já tiver uma regulamentação melhor, até para os concursos, para não dar, né, mais problema, aquela coisa toda, os bancos de dados também. No momento que isso aí, que esses ponteiros se afinarem, o que a gente pode esperar enquanto produção? Vocês acham que isso abre uma nova porta ou vai continuar tudo como está? Eu acho que sempre abre uma nova porta, né? Eu acho que, por exemplo, vou dar um exemplo meio bobo, assim. Mas se você trabalha com design, você basicamente trabalha com pacote Adobe, a gente é escravo daquele negócio, basicamente, né? Photoshop e tudo mais. E aí o Canva veio. E o Canva é de graça, e aí um monte de gente pôde usar Canva, não necessariamente pessoas que trabalham com design, mas aquilo foi acessível e aí aquilo cresceu de uma forma que você tem gente fazendo arte no Canva para rede social, arte no Canva para empresa de marketing mesmo, entendeu? Tem designers que usam de vez em quando, porque ou não precisam editar alguma coisa, fazer nada muito rebuscado, então aquilo faz rapidinho e vai no on the go.
E tem gente que vende template do Canva, né? Que você faz um planner e aí você deixa em aberto, a pessoa compra, vai e modifica como ela quiser, né? Então, assim, eu acho que mercado sempre vai ter, sempre vai abrir, né? Como é que vai ser? Gente, assim, para mim, sinceramente, eu acho que o céu é o limite, né? A gente já está vendo os NFTs, a gente já está vendo gente que vende roupa com estampa feita no Midjourney, a gente vê gente que fez um baralho de tarô inteiro no Midjourney, né? Então, a gente tem essas coisas se abrindo, mas como é que vai ser? A gente tem vídeo agora, né? Será que isso não vai simplesmente se inserir na nossa sociedade como algo que a gente pode usar quando já estiver mais regulamentado? Não sei, eu acho que a gente tem que ver quanto isso aqui ainda vai crescer, porque essas ferramentas, o que a gente sabe é que o algoritmo delas está andando bem rápido, principalmente o Midjourney. Se você comparar uns 3 meses atrás o que ele dava de imagem para o que ele dá agora, é um negócio, é uma diferença absurda. E aí, Débora, daqui 3 meses você refaz o moreno alto, bonito e sensual, tá bom? exatamente. Aí você vai saber quem é. De repente vai sair alguma coisa do teste ali pra gente conhecer o moreno alto. E você, Mari? O que a Ana está falando é muito verdade. Depois que agora que vocês estão comentando, eu lembrei que no final do ano eu participei de uma banca de um TCC. E numa banca, né, num dos trabalhos, a menina, né, que apresentou o trabalho, a moça, ela fez uma arte eu acho que eu até tenho, depois eu compartilho com vocês. Ela fez uma arte no aplicativo, não foi no Mid, ela fez no outro, como que chama o outro mesmo? O Beta Studio? Isso, Beta Studio. E a complexidade da imagem do trabalho dela, porque né, tem as imagens que ela colocou no trabalho, nossa, não chegam nem aos pés nas imagens que nós trocamos no grupo, a questão da marca, né, e tudo mais. Então, esse refinamento, ele vai acontecer cada vez mais, né? E essa questão também dos aplicativos, da Adobe mesmo, eles têm que ver essa questão da acessibilidade também do preço, né, do pacote, porque eles estão mesmo competindo com outros gratuitos, né? Tem o Krita, que ele é gratuito e ele é uma versão do Photoshop. Você faz, eu tenho ele, eu adoro fazer digital nele, ele é super gostoso, super fluido para arte digital. E ele é uma cópia, vamos dizer assim, não sei se é uma cópia, eu tenho até medo de deixar isso gravado, mas ele porque muito similar. Ele é bem parecido, ele é similar, né? Ele é muito similar. Mas pelo jeito é mais fácil de ser usado do que o próprio Photoshop. Eu acho. É o que você diz, né? Sim, pra mim ele é mais, não sei se a Ana conhece, não sei se vocês conhecem, mas ele é super intuitivo, os brushes estão ali na cara. Isso já faz a diferença dele, já diz que não é um produto igual, né? Isso, então tem toda essa questão mesmo, e assim, eu corroboro com o que a Ana falou mesmo sobre isso, também acho que o céu é o limite, quando a gente pensa que tá ali no auge, chega e alguém cria alguma coisa nova e a gente fica maluco, e também a gente tem que estar aberto para explorar essas ferramentas, né, e fazer parte. Isso também é uma Então, isso que eu ia perguntar, como que fica o artista, né, para acompanhar essa evolução toda? Difícil. Não é? Eu penei, não sei se a Ana penou, mas eu penei bastante pro digital. Eu faço aquarela há 24 anos. E quando eu comecei a trabalhar com o deck, ficou muito mais fácil fazer no computador do que fazer no papel. Porque no papel eu tinha que fazer, depois eu tinha que passar para digitalizar. E até para corrigir erros, né? Sim. Fazer correções. E tinha que tratar a imagem. Agora não, digital você coloca lá a cor do papel, né? A gente chega na paleta, a gente monta a paleta na tela, a cor não muda na impressão, a gente já calibra
para sair a cor que a gente está vendo na tela, a gente tem ela no papel. Então tem tudo isso para correr atrás, né? E a parte tecnológica também, né? Eu não programo. Então eu também não chego, né? Você usa a interface do usuário. Sim, exato. Então, para mim, quando a gente pensa, né, como é que o artista vai ficar, eu acho que a gente também depende de com que mídia o artista gosta de trabalhar, né? Porque não tem uma entidade ou artista. A gente tem artistas muito diferentes, a gente tem pessoas que vão se jogar e vão explorar e vão voltar para os métodos clássicos, tem pessoas que nunca vão sair dos métodos clássicos e tem pessoas que nunca vão tentar, né, pegar uma aquarela porque prefere o iPad ou prefere... Eu acho assim que agora, de novo, a transição é difícil a gente entender onde cada um está, mas eu acho que só vai abrir mais oportunidades para outras pessoas e os outros tipos de arte vão continuar com o mesmo valor, os outros artistas vão continuar tendo o mesmo valor deles nas suas especialidades. É só agora esse momento que é zoado. Perfeito, perfeito. Então é isso, né, meninas? Enfim, na era da informação, me parece inevitável que revoluções com inteligência artificial aconteçam, o que é muito positivo se a gente for analisar, né? E você aí que nos ouve, já experimentou um aplicativo de aí para criar algo? Meninas, falem de novo, por favor, o nome dos aplicativos que vocês usam, para o pessoal que está ouvindo a gente poder testar. Tem o Beta Studio, que esse é gratuito e roda muito bem no computador. E tem o Midjourney, que você tem as 25 primeiras imagens, incluindo qualquer variação que você faça dessas imagens de graça. Depois você tem que pagar um plano em doletas. Maria. Tem alguma sugestão, Mari, de aplicativo? Não, são esses. São esses, né? Foi o que a gente usou, inclusive, para que a Débora fez o nosso logo novo, né? E então vai lá, compartilha com a gente as tuas ideias nas nossas redes sociais. E agora eu quero que as meninas falem um pouquinho, né? Deixem os contatos delas, tudo bonitinho. Ana, você, por favor, amor. Oi! Então, vocês podem me achar no Chave Mestra Tarô, que é onde eu geralmente falo de tarô e ilustração. Yay! E vocês podem me achar no nanacave_artwork. E aí lá eu coloco um pouco sobre tarô também, ilustração, e um pouco dos processos que eu utilizo nas minhas criações. Maravilha. Aqui na descrição do episódio a gente vai deixar os arrobas das meninas para que vocês possam encontrá-las com mais facilidade. E eu queria encerrar o nosso episódio agradecendo a presença das gurias conosco, a Ana, a Mariana. Foi um prazer dividir esse espaço com vocês. Esperamos que para vocês também tenha sido gostoso. E esse foi mais um episódio do Grito das Corvas, mas nos aguardem, porque logo estaremos de volta colocando o nosso bico onde a gente quiser. Porque ninguém manda na gente! Ei!